Olá, mais uma gravação do nosso podcast Além dos 3 Dias. Mas primeiro roda a vinheta. Olá, então mais um dia de gravação do nosso podcast Além dos 3 Dias. Eu, David Cruz, aqui, o Alex por trás das câmeras aí fazendo a parte técnica. E hoje, com muita alegria, vem duas jovens aqui do nosso setor de Gaspar. Vão nos visitar e vamos ver o testemunho, vamos ver a vida delas, o que o cursilho faz com que essas jovens brilhem no seu dia a dia, no seu Além de 3 Dias. Meninas, muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado pelo convite, né? Eu sei que no começo, assim, é natural dar umas tremideiras, ai meu Deus, o que vai perguntar? Nada, o intuito do nosso podcast em si é a gente ser mais natural possível, porque o nosso cursilho, como a gente sabe, quando a gente se prepara para servir ou estar lá, nada mais é do que demonstrar ou falar da nossa fé, do nosso Jesus Cristo, do quão bonito é o nosso movimento da igreja. Então, o que eu vou perguntar para vocês é sobre o cursilho, sobre a vida, sobre isso que, esses testemunhos, essa vivência, o que faz essas jovens, né, estar num movimento de igreja, né? Mãe, jovem, a família a gente faz, porque isso tem um a mais, e a gente, no intuito é mostrar isso para esse povo, o testemunhar, lembra? O cursilho ele é vivencial e testemunhal. Então, desde já eu agradeço, eu e o Alex, que vocês estão aqui representando o setor de Gaspar. Aí um abraço para todos os meus irmãos de Gaspar. Eu vivo mais em Gaspar que em Blumenau durante a semana, estou mais lá do que aqui. Meninas, Rafa e Paula, queria que vocês primeiramente se apresentassem, né? O nome, claro, de Gaspar, idade e quando fez o cursilho e se lembra ou como foi o padrinho que botou vocês aí nesse movimento. Então, eu me chamo Rafaela, tenho 26 anos, fiz o meu cursilho em 2025, no ano passado, e a minha madrinha querida do meu coração é a Viviane. Que já esteve conosco aqui, um lindo depoimento, maravilhoso. Eu me chamo Paula, eu tenho 42 anos, eu fiz meu cursilho em 2018 e a minha madrinha é a Carol Zeniani. Então, meninas, vamos lá. O que eu quero começar com vocês é o seguinte. Antes, vamos lembrar, cara, que era antes do cursilho. O cursilho ele apareceu depois na vida de vocês, mas antes, assim, como era a vida da Rafa e da Paula assim antes? Assim, vamos lembrar de casa. Meus pais eram de igreja, sempre me levavam, não era, eu sou filho, tenho 2 irmãos. Não, eu já ia bastante para a igreja, e daí só foi um a mais. Até como era a fé ou conhecimento de igreja de vocês antes, até chegar no momento deste convite. O que aconteceu que até esse convite, isso aqui me chamou a atenção, ou estou passando por isso, preciso dessa resposta, eu vou nesse caminho. Por favor. Então, os meus pais, eles não eram da igreja, né? No entanto, que eu tive a minha conversão para a igreja católica recentemente, fui batizada, né? Quando eu era lá bebezinha, quando os meus pais, eles vieram a se separar, em torno de 2010, a minha mãe saiu da igreja católica e eu não ia na igreja, né? Então, sempre acreditei muito, tinha fé, mas era uma fé sem ação, não... como eu posso dizer, eu sentia que Jesus me amava, mas não o verdadeiro amor, assim, né? E a minha mãe, ela rezava, mas, né, ela ia na igreja daquele jeito, e a nossa casa era sempre muito conturbada. Então, em 2021, ela veio a falecer, então foi um momento muito difícil, assim, né? E eu digo que as orações dela, ela fez efeito, mas de um jeito diferente, sabe? Então, em 2024, recebi um convite, fiz o retiro, tive minha conversão para a igreja católica, e foi onde eu me encontrei. E eu sempre vi os cursilistas, né? Então eu conhecia a Vivi, conhecia a Paula, e através da vida delas era uma coisa assim, o cursilho, né? O cursilista, aquela coisa. Meu, cara, eles são tão felizes, eles são tão alegres, e eu sou uma pessoa assim, pra frente, sabe? E eu sempre vi eles assim, aquele carinho, aquele amor, né?
E no ano passado, quando a Vivi me convidou, assim, eu fiquei muito feliz, porque a Paula já tinha me convidado, assim, né, comentado, mas os ministros, né, que são cursilistas, porque cursilista tá em todo lugar, né? Sim. Todo lugar tem um cursilista. Ah, o cursilho, vai ter o cursilho jovem, né? E quando eu recebi o convite, eu fiquei feliz, porque eu pensei, cara, olha só, né? Alguém que é tão precioso para mim, pessoas que fazem diferença na minha vida, que me aproximaram ainda mais de Jesus, elas têm esse cuidado de me convidar. E aí eu aceitei. E aí E, foi. e aí eu fui bem sem expectativas, assim, e foram bem superadas. Depois nós vamos entrar lá. Calma lá. Paula, Então, eu fui criada, todo domingo a gente tinha que ir à missa, né? Com meus pais, meu pai, eles não eram presentes em ser servos na igreja, mas todo domingo a gente ia à missa. E depois de um certo tempo, minha mãe sempre fazendo novena, né? Fui criada nesse ramo, assim, né? esse Ramo, né? mundo, assim. Nesse mundo. E aí, quando eu fui ficando jovem, sempre me envolvi com um grupo de jovens, assim, mas chegou um certo momento que eu parei de ir. Fui mãe jovem, né? Com 21 anos eu tive minha primeira filha e acabei me afastando. Aos pouquinhos, sempre rezando, assim, só que eu fui levando a minha vida, mas dentro de mim eu sempre senti que faltava algo. Fazia de tudo e dizia, meu Deus, mas tem coisa que tá faltando. Eu tinha casa, eu tinha trabalho, graças a Deus, sim, consegui, né? E sempre faltava algo, assim. Aí eu, né, conheci meu esposo, a gente casou, tudo, e então a gente casou na igreja, né? Mas a gente não era assim, não ia sempre à missa. Até que um dia eu volta e meia via alguma coisa na minha cidade, assim, que tinha o movimento do cursilho, mas eu não conseguia associar. Só que eu via que era algo muito bom. Então, um dia eu estava no velório do sobrinho de uma amiga minha, e a gente estava lá num momento, assim, bem triste, assim, e chegou esse pessoal do cursilho com uma luz. Aí eu olhei e falei, meu Deus, quem que é esse pessoal? Eles trouxeram, assim, um Deus, assim, a gente sentiu, sabe, a energia. Daí eu falei, nossa, e aí eu vi algumas pessoas que eu conhecia, e eu sabia que a Carol, que é essa moça, que foi minha madrinha, ela era cursilista. E eu fui na loja dela e falei, logo assim depois, eu falei, "Ô, Carol, o que é isso aí? Que coisa é essa? Que loucura. Que bonito que é isso aí?" Daí ela falou, ela devagarzinho, ela foi falando que era um movimento e tal. Eu disse, nossa, que coisa mais linda, né? Mas eu pensei, assim, geralmente faz um casal e tal. Tu acha que teu marido vai querer participar um dia? Eu pensei, meu Deus, vou ter que rezar, né? Quem sabe, para ele aceitar, né? Embora ele também sempre foi muito de ir na igreja, né? E até que então a gente estava num lugar assim e veio o convite, só que era bem num feriado assim que ele iria fazer primeiro que eu. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso fazer ele aceitar, né? Só bota a gente que vai dar certo. Aceita, só manda a ficha que eu faço. Aí assim, agora eu fui, conversei com ele, e ele falou assim: não, eu vou. De primeira, assim, eu falei, Ok. oxe, Deus quer a gente lá, né? Aí ele fez, até o dia que ele chegou no domingo era dia dos pais, e depois eu fiz. Daí. Que lindo. E aí vem o cursilho. Daí vocês foram, né? Aceitou o convite da Vivi, foram lá, foram conhecer o que que é esses caras que chegam com essa luz aí fazendo essa bagunça toda. E aí vocês estão dentro do cursilho. Eu queria que vocês, né, me relatassem um pouquinho para nós qual o momento lá dentro em si que deu essa virada de chave e diz assim, não, aqui é o lugar, isso aqui eu precisava escutar, isso daqui vai encaixar na minha vida hoje. Que momento lá dentro isso aconteceu que deu aquela primeira mexida bem dizer assim, meu, aí agora eu estou entendendo a luz desses caras, estou entendendo o que que isso faz a diferença. E se vocês pudessem relatar, claro, né, algumas coisas, que situação, não tudo, mas foi nessa palestra, foi nesse momento, foi nesse encontro que ali eu consegui me achar. Rafa. Então, para mim, quando eu cheguei, eram todas mulheres adultas, né? E eu pensei que isso vai ser
isso Deus vai falar comigo. Por quê? Porque eu já tinha tido uma experiência jovem, né, em outro retiro. E eu pensei, acho que agora Deus quer me tornar uma mulher, né? Então, diante das situações que eu tinha vivido, e já no primeiro dia, para mim foi no primeiro dia, na sexta-feira, já foi um divisor de águas, né? Quando a gente teve um momento de se olhar. Quem é cursilista vai entender o que eu quero dizer, né? Se interiorizarem. Porque quando a gente vai, nós, né, mulheres, a gente vai passando por situações na nossa vida de percas, em que a gente precisa tomar um posicionamento, às vezes que não é o momento, a gente acha que não é o momento, talvez é muito cedo, né, tudo mais, a gente vai se perdendo como mulher. E para mim o cursilho foi isso, foi eu me encontrar como mulher. Ali eu redescobri o meu valor, porque eu não me arrumava, assim, sabe? Eu não era uma mulher vaidosa, e não uma vaidade de luxúria, mas me arrumei e tô me sentindo bem. Eu não era assim, né? Eu saía com meu cabelo molhado e tá tudo bem. Só que eu queria voltar à minha essência lá de quando a Rafaela era jovem, antes de a Rafaela passar por tantas situações difíceis. E na sexta-feira, quando teve um momento de se olhar, né? Um olhar para si, Deus falou muito comigo que Ele queria me tornar uma mulher. E ali eu descobri, assim, que para Deus eu tenho um valor enorme, sabe? Por mais que eu já tinha uma experiência, uma vivência dentro da igreja, aquele primeiro dia, aquela sexta-feira, ela me fez, assim, foi um boom, sabe, no meu coração, na minha mente, e eu não conseguia chorar, porque eu tava com meu coração tão em silêncio, né? E Deus falava comigo. Ele falava assim, de uma forma em que eu não sabia explicar. Então, o primeiro dia para mim fez com que eu evoluísse como mulher mesmo. Eu tive o cursilho de mulheres e ali eu me tornei uma mulher. Eu saí talvez de uma juventude para ser uma mulher mais madura, que tomasse decisões como uma mulher sábia, né? Claro que a gente busca sempre evoluir, melhorar, né, em Deus, mas para mim o primeiro dia ali já foi incrível, porque Deus falou comigo naquele momento. Que lindo isso. Paula, conta para nós. Então, no caso da Rafa, ela pulou de moça, como é que é, de menina para mulher, né? No meu caso, eu vi assim que tu chegar, tem os vários momentos, mas o momento de quem ela falou de se olhar, de silenciar, de quem eu sou? Será que, tipo, só fulano é assim? Não, pera, como é que eu sou? Onde é que tá a minha qualidade? Cadê o meu bem, né? Não, eu era uma pessoa que eu sempre me diminuía. Eu tinha uma coisa assim, que eu chegava no ambiente, ao eu praticar um esporte, embora eu fizesse muito bem, eu me diminuía. E aquilo ali eu comecei a ver que não, eu também era boa naquilo que eu fazia, ou que eu tinha o meu valor. Mas estava assim, por vários acontecimentos que vêm na tua vida, tu vai botando tudo aquela coisa que tu se enxergava numa caixinha. Tu vai guardando, e ali eu comecei a ver que não. Eu tenho poder, eu consigo. A esse momento, assim, já de começo, mas igual eu fui fazendo, fui olhando meio perdida, eu dizendo, não, acho que não é isso, eu quero ir para casa, ai, sem celular, eu quero meus filhos. Enfim, aí eu disse, ai, sei lá, eu tava bem, até que teve um momento que eu encontrei Jesus. Ele olhou para mim, eu entrei num lugar, eu olhei para ele, senta aqui que agora nós vamos conversar. E foi, eu vi ele, eu vi, e aí dali para frente eu falei, não posso voltar a ser como eu era. Não, isso eu não tenho como admitir. E não tem como não se emocionar, né? Porque é muito lindo tu encontrar com Jesus. E graças a Deus eu consegui. Eu tive essa graça. E é isso. O Cílio, ele nos permite isso, né? Lá dentro a gente tem
a nossa didática. Eu acho que ela é uma didática muito bonita e ela vem, né, desses... Agora estamos falando dentro dos 3 dias, né? Não é Sim. ali dentro, ele nos permite ver isso. E, Paula, o teu relato em si é o que eu já escutei muitos aqui, quando teve a oportunidade de estar com ele, claro, né? Primeiro a gente tem que olhar para dentro de si, se abrir, só que quando mexer dentro de si, é meio... Ontem eu tive um depoimento aqui, a pessoa falou assim, David, já estava tudo certo, David, o meu passado já estava bonitinho, tinha passado, plantei florzinha em cima dele, eu não queria mais mexer. É isso. E aí eu cheguei lá dentro, fizeram eu bagunçar tudo de novo, não foi fácil, mas ali eu consegui limpar. Aí ela fala assim, não foi no primeiro. Aí foi no segundo, no terceiro eu fui curando um aqui, fui curando um aqui, curando um aqui. E hoje, graças a isso. Então, assim, e se encontrar com ele, assim, ter a graça, né? Porque ele falou, no primeiro momento, eu tenho que olhar para si. Já falou assim, eu me olhei, mas eu não queria enxergar muito, assim, não quero olhar muito isso aqui. Aí quando ele para na nossa frente e diz, ei, olha aqui para mim. Tem aquela passagem, né, que quando Jesus encontra aqui, ele fala, ei, eu te conheço, eu sei o teu passado. Eu sei coisas que só eu e tu sabemos. E esse é o detalhe de Jesus. Toda vida que ele apareceu na frente da pessoa, ele falou algo no ouvido da pessoa, que ele disse, ei, eu sei disso, só eu e tu sabemos disso. E agora tira esse peso, não precisa disso. Tira disso, vem para perto de mim. E é isso, e ali que a gente sabe, cara, é só tu mesmo, porque só tu sabia. Só tu sabia disso. E aí a gente tira, chora de frente a dele, conversa com ele, sente, que é detalhe do cursilho, a gente sente, se arrepia, chora. Exatamente. E a gente sai virado. E aí vocês fazem, né, fizeram isso que nem a gente fez. E aí mudou algo na gente, certo? A gente sai de lá assim um pouco diferente. Aí a gente vai para além dos 3 dias, vamos lá. E como foi ao sair de lá? Como foi além dos 3 dias até hoje? Claro, né? A Paula provavelmente já serviu em mais cursilhos. Daí a Paula já está no outro ponto de servir. A Rafa vai servir? Isso. Então a gente tem uma expectativa assim. Então a Rafa já vai falar para mim assim, além dos 3 dias, fora. Ela já saiu, ela já começou a ver o mundo dela. Provavelmente você estava agora no último DJC, é isso que teve agora? Teve, então também ali já dá mais uma alavancada também. Como foi também isso para você? Então, acho que Deus ele age do jeito dele, né? Não do jeito da gente. Porque assim, trocou a coordenação e eles fizeram um convite para eu ser representante jovem do setor, né? Legal. Então, atualmente eu sou representante jovem do setor de Gaspar. E aí a gente vai se envolvendo, né? Já tem eu tenho um trabalho lá na nossa paróquia, mas o cursilho, ele vem para somar. Por quê? Porque eu encontrei amigos, né? Os representantes jovens, para mim, eles são grandes amigos, porque a gente compartilha coisas entre nós, dificuldades da nossa vida, a gente ri do nosso jeito jovem de ser, né? E o EDJC, eu dei uma mensagem. Olha que legal. Então, às vezes eu pensei, meu Deus, Senhor, por que tão rápido? Por que tão rápido? As coisas, né? Pra mim, às vezes, meu, é tão rápido. Às vezes eu só quero chegar e não fazer nada. Mas não é isso que ele quer de mim, né? Então, o cursilho também trouxe essa sabedoria em eu discernir que não é pra mim, é pra ele, né? E no EDJC eu dei a mensagem e foi muito difícil porque eu fiquei me preparando em casa, né? Me preparando porque eu fiz a mensagem do Agir. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu sei, eu tenho o que falar, mas será que é o que tu queres dizer para aquelas pessoas, né? Porque quando a gente vai falar, a gente pensa assim, eu vou falar da minha experiência, óbvio, mas aí eu tenho que refletir, será que eu tô sendo um testemunho para falar sobre aquilo, né? E aí o cursilho me apresentou, já conhecia, óbvio, mas a gente reza muito a oração do Vinde Espírito Santo. Então qualquer coisa que acontece comigo, eu já Vinde Espírito Santo, para que ele me ilumine, né?
E cada vez que eu ia me preparar, rezar, o que eu vou falar? O que o Senhor quer falar com eles, né? Porque a maioria de nós, a gente já serve na igreja. Mas será que a gente está fazendo bem feito? E aí Deus falou assim, é sobre isso. E aí ele fez até um pensamento voltado para mim também. Será que tem coisas que eu também estava no automático? E o EDJC, ele transformou a minha vida nesse ponto. Porque por mais que eu tinha que dar a mensagem, participar daquele momento, Deus falou comigo ali, ele falou, isso daqui tu tens que melhorar. Então eu digo, às vezes as pessoas veem a gente, né, falando e participando, mas Deus, ele edifica a nossa vida, ele vai nos santificando nessas pequenas coisas, sabe? Nessa caminhada, a gente vai... E quando ele nos coloca à frente, a gente primeiro vem isso já, né? Meu, será que eu sou capaz? Por que agora? Por que esse momento? Só que quando a gente, aí tem os chamados que vêm, a gente diz, não, Deus, se o Senhor me chamou, vamos lá. E eu uso essa mesma estratégia. Eu uso isso e eu falo, Senhor, eu vou estudar. Mas agora o Espírito Santo vem aí, na hora, esteja comigo. Né? E aí é um negócio que se vir do coração, se vir com ele, se vir nessas orações antes, e tem um propósito, sempre tem um propósito para acontecer, ou para nos edificar, ou que o nosso testemunho edifique alguém, né? Que a gente vai falar. Paula, vamos lá. E além dos 3 dias aí? Como eu falei, né, com a vivência que eu tive lá dentro, então dentro de mim eu disse que eu não poderia mais voltar a ser como eu era, que a minha vida ia mudar. Então, no outro ano eu já servi, né, e aí até servi na cozinha e me botaram numa função, eu falei, meu Deus. E no fim fiz, foi maravilhoso, que ali eu já entendi que aonde eu fosse participar, servir, evangelizar, eu ia dar conta. Eu senti depois do retiro, onde eu fui trabalhar, né, servir, que tudo, eu poderia dizer sim, né, claro que tem momentos que a gente tem que falar não, porque senão a gente também não dá conta, é bem difícil eu falar não, não consigo, porque é mais forte do que eu gosto de ajudar, e eu falei, não, isso eu tenho capacidade, então o que me pedir, eu dou jeito. Eu consigo, depois daquilo, né, do que eu aprendi, do que eu vivi lá dentro. Então, assim, já fui para minha comunidade, dei lá até no retiro, no momento eu me aproximei de uma pessoa que era da minha comunidade, que eu via ela lá, eu pensava assim, eu queria ajudar, mas eu tinha vergonha, sabe? E aí lá eu perdi. Fui lá, já comecei a ajudar na igreja. Hoje, assim, eu ajudo até eu sou tesoureira na minha comunidade. Então, assim, eu ajudo coisas assim que eu via de fora, eu falava, como deve ser decorar uma igreja, né? Um altar. Hoje eu tô lá. Aí, presépio, assim, eu adoro isso, adoro, adoro. Eu faço o que eu posso, e tem gente que fala assim, meu, como que tu dá conta? Eu nem sei, se eu sei que Deus me capacita, Ele dá jeito, sabe? Às vezes eu falo, meu Deus, eu tenho tanta coisa, pera, vamos matando um de cada vez, Deus me buzina, né? Ó, calma que tu vai ter jeito. Então, às vezes no EDJC, eu tava lá em Joinville, peguei o carro, 5h30 da manhã, saí de lá, fui lá para Blumenau, disse, não, eu vou ajudar. Fui lá, servi, depois voltei para lá de novo, sabe? E volto assim, a gente volta com o coração cheio, assim, de paz, de luz, né? Ai, que bom. Depois, naquela outra semana, acontece coisa assim que tu fala, meu Deus, como que eu vou resolver? E tu resolve, tu fala, olha, eu sei que é o retorno que Deus nos dá, sabe? Então a gente a gente ganha muito mais do que quando a gente ajuda, né? Mas a nossa ajuda é bem pouco, o tanto que a gente recebe de retorno, né? Não sei se essa... A felicidade em si, ela tá nisso, né? A gente tem momentos felizes. Olha só que engraçado a vida. A gente fala, sempre você ri o dia todo, então, mas a gente tem momentos felizes. Mas para nós ser felizes, uma felicidade completa, é eu realizar a felicidade do outro. Isso. Servir o outro. Aí parece que a minha felicidade ela está completa. Quando eu faço algo que para mim, eu fiquei feliz, mas quando eu consigo ser luz, né, na vida do outro, numa mensagem, numa ação, eu acho que isso aí completa e dá essa sensação de paz e de que Jesus quis nos ensinar. É muito legal
o que o Cursilho nos ensina, por isso que ele forma a liderança, que é um dos princípios nossos, esse empoderamento, né? Pode ver que o Cursilho, ele nos dá esse empoderamento, nem que seja no susto. Vai lá, É verdade. nem que seja no susto. Ó, vai lá, dá essa menina, mas eu tô nova, eu cheguei hoje, tô aqui. Não, vai lá, só que aí vem nosso sim, o nosso estudar, né? Estudar, se for uma mensagem, e a nossa humildade, dizer, não, eu vou te ajudar, não vou lá, não sei se eu sou capaz, Senhor, mas agora, e conforme eu for, ele vai me empoderando, né? Ele vai, eu vou dizer empurrando tarefas, mas ele vai me empoderando, que daí eu vou tomando a força, e ele bota alguém do lado, Sim. aí eu vou criando essa luz de entrar nos ambientes e fazer isso a mais. Meninas, vocês em si, né? Rafa, no seu ambiente, não sei se hoje estuda ou em que área você atua hoje também, né? A Paula, né, já também está no núcleo empresarial, tem as capelas, tudo, mas como é para vocês hoje? Queria que vocês contassem alguns fatos, como vocês agem nesses momentos, justo no dia a dia, justo na evangelização de ambientes, justo assim também, claro, a Paula está um pouco mais tempo, a Rafa está agora, mas mudou, David, hoje eu olho com esses olhos, hoje lá no estudo, hoje lá no meu trabalho, como eu faço isso agora, que também isso é além dos 3 dias, mas agora é aquele negócio de ambientes. Não vai na igreja, agora é um pouco mais fora. Como é que vocês lidam com isso hoje? Então, né, atualmente eu lido diretamente mais com jovens, né, na nossa paróquia. E a maturidade que o Cursilho me trouxe ali no ano passado, eu tive um pensar assim. Eu já vinha, né, com esse pensamento, mas eu primeiro tive que olhar para dentro da minha casa, Isso, que às vezes é o né? mais difícil. Foi o primeiro ambiente, assim, depois ali do Cursilho, principalmente, em que eu pensei, é a minha casa, né? Então, comecei a rezar muito, assim, às vezes acendia uma vela e pedia, né, Senhor, para eu poder evangelizar outros ambientes, eu tenho que evangelizar a minha casa. Mas como que eu vou falar para jovens? Porque mora só eu e meus 2 irmãos, né? Minha mãe é falecida. E como que eu vou fazer isso? Porque eles não se abrem. Eles também não falam o que eles estão sentindo. E a gente tem um jeito, né? Sim. E eu sempre fui muito chata, assim, com limpeza, irmã mais velha, aquela coisa, né? E eu pensei, como que eu vou fazer? Porque se eu falasse, virava piada. Ah, vai lá se confessar. Era assim. E eu comecei a pedir para Deus, Senhor, para eu poder evangelizar, para eu poder estar em outros ambientes, por mais que eu já tinha um trabalho, né? Já servia na igreja, mas eu queria que isso fosse mais intenso. Mas eu tinha que ter um testemunho verídico para isso, né? E São Francisco ele nos diz isso, né? Prega o evangelho a todo tempo, se necessário use palavras. E eu comecei a pedir para Deus. E rezar, pedir muito. E ele começou a transformar as minhas atitudes. Eu precisava mudar. A experiência fui eu que tive, não Que eles. bonito. Então, quando eu comecei a mudar as minhas atitudes, a minha casa começou a melhorar o ambiente. Hoje, assim, a gente saiu de um relacionamento ruim entre irmãos para um relacionamento ótimo, onde existe diálogo, onde todo mundo se respeita, existe uma conversa que antes não existia. E quando isso aconteceu lá em casa, eu comecei a ver, aí sim, que eu já estava evangelizando através da minha vida fora, sabe? Às vezes, em contar alguma dificuldade, né? Ah, mas eu fiz assim, aconteceu isso. Então, eu acho que vai muito além, sabe? Do que a gente falar. Porque as pessoas veem, às vezes, que a gente não tá bem. Sim. E as pessoas falam assim, ô Rafa, hoje tu não tá tão feliz, né? Ah, não, porque aconteceu isso. Aí, não, vai dar certo. Não, aí eu falo, já deu tudo certo. Mas eu acho que o meu quarto dia, ele é isso. Não a minha história triste, mas a força que Deus me deu para superar, sabe? Então eu acho que o meu quarto dia é a minha própria vida. Sim.
Então, por exemplo, ontem lá no trabalho, né? Aí ele falou, do que adianta? A pessoa falando de si mesma, né? Eu ir na igreja e aí depois ir numa festa. Aí eu falei pra ele assim, mas o que adianta nunca ir na igreja? Vai ficar distante de Deus por causa do teu pensamento? Então, eu acho que, assim, são pequenas coisas que a gente faz ou fala que faz com que as pessoas pensem. Sim. Que elas comecem a, como eu posso dizer, refletir. Às vezes, na hora, ela vai ignorar, mas aquilo, às vezes, vai ficar ecoando. Eu acho que nós, como cursilistas, né, esse evangelizar ambientes, ele tá nisso, sabe? Que as pessoas olhem pra gente e elas, não, eu vou ali conversar com com a Rafa, com a Paula, porque eu acho que ela vai ter uma palavra. Então as pessoas, elas enxergam muito isso na gente, principalmente no cursilista, porque eu digo assim, essa alegria, esse amor, esse cuidado que a gente tem um com o outro, né? Porque Cristo conta contigo. Então, quando eu entendi esse Cristo conta contigo, é uma coisa que pegou muito forte pra mim, sabe? E, e eu pensei assim, cara, eu tenho que evangelizar, né? Uma forma cursilista de ser, que é a alegria, não tem, assim, é a alegria de Cristo, esse amor que a gente tem, mas com verdade mesmo, né? Então, para mim, hoje, eu acho que a minha vivência, o meu testemunho, às vezes as pequenas postagens que a gente faz nas redes sociais, que é um cuidado que a gente precisa ter, né? Eu acho que muda a vida das pessoas, sabe? Muda, e uma coisa muito bonita que tu falou ali, que a gente tem que começar por si mesmo e não vou falar pior ou melhor, mas é em casa, que se eles não notar, que nem que eles notem de curioso ou de duvidar, será que ela vai continuar assim? Será que ele vai continuar assim? Né? Mas aqui já começou. E aí fora vai ser, porque dentro de casa sempre é um pouco mais Bem mais difícil. difícil, né? Paula, Então, como eu também, além de ajudar na comunidade, eu fui ser catequista, né? Fui ajudar na legal. catequese, hoje eu sou catequista. E aí eu comecei, assim, a ver que eu realmente, as minhas atitudes, né? Como eu ainda falho pra caramba, né? Graças a Deus, né? Mas eu comecei a ver que eu precisava me moldar. E aí eu fui fazendo, eu fui mudando as minhas atitudes. E falho muito hoje, sim, ok, mas eu vejo assim que hoje eu me preocupo bastante, assim, que imagem que eu vou deixar aqui, não imagem, mas eu digo assim, quem foi a Paula? Quem que é a Paula? Então é engraçado, assim, engraçado, mas ao mesmo tempo, assim, deixa meu coração um pouco quentinho, porque muitas pessoas me procuram, assim, no off, nas redes sociais, né? Preciso batizar fulano, o que pode ter? Não sei o quê, como é que funciona? Eu tenho até uma pessoa que é bem próxima de mim, ele não é casado na igreja. Aí ele falou assim, eu e minha esposa, a gente não tá se acertando e tal, o que eu posso fazer? Meu, eu vim falar contigo, tu tens um tempinho? Dá uma ajuda pra mim, o que eu posso fazer? Sabe, então assim, eu tento sempre levar as pessoas pra Jesus. Só que eu espero no momento dela. Isso. Porque eu não tento assim ficar, se eu pudesse o tempo todo, né? Falar tudo que a gente tem no coração de verdade, né? Mas não dá, a gente tem que deixar a pessoa no momento dela. Aí eu fui, até esse tempo, peguei uma carona com uma pessoa para ir até outra cidade. E essa pessoa eu conheço desde pequena, ele olhou para mim e falou assim dentro do carro. A gente chegou ali em Brusque, nós íamos lá a Tijucas. Aí ele falou, eu quero te fazer uma pergunta. Eu pensei, meu Deus, posso? Eu falei, pode. Eu falei, o que que ele vai perguntar, né? Porque ele é muito engraçado, assim, ele assim, o que é cursilho? Como desperta, Juro, né? juro. E eu não ia de carona com essa pessoa. Eu ia com o meu carro. Mas deu o acaso. Aí eu falei, o que é o cursilho? Aí fui conversando, fui falando aos pouquinhos, e fui, né? Resumindo, a gente foi daqui lá, ele foi falando mais de Deus pra mim do que ele me deu uma escola, né? Assim, do jeitinho dele, eu fiquei conversando assim, eu falei, tu vê, né? Então, dessa forma, eu tento evangelizar.
assim, a gente, eu vejo algum amigo que está passando alguma dificuldade, tento passar a minha experiência e tento sempre falar assim, ó, vai conversar com um sacerdote, vai conversar com o padre, chama um ministro, tenta pedir esse tipo de aconselhamento, não vai assim para o mundo, porque às vezes tu ir para o mundo, alguém vai te puxar e não vai ser legal. Que eu já tive uma experiência assim, a gente vinha conversando, né, Rafa? Falei, cara, se eu puder ajudar as famílias, ajudar as pessoas onde eu vivo, com a minha experiência, porque Jesus, ele nos dá para a mulher essa sabedoria que a gente tem que levar para dentro da nossa casa. A gente tem que não querer se igualar, Sim. né? A gente tem que saber ser, que a gente fala assim, a submissa, mas as pessoas entendem que a submissão não é isso, né? A gente tem que aprender isso, graças a Deus, né? Com os estudos, com as palestras, tudo que a gente participa, as formações, a gente vai aprendendo. Então, é assim, a gente fiz o cursilho, né? Uma vez eu fiz uma formação com uma pessoa, que diz que a gente tem as piramidezinhas, né? Graças a Deus eu, né? Isso levei para minha vida, que é verdade. Eu entendi que eu estava num momento assim perdida, falando, poxa, fui esquecida, Deus, o que está acontecendo? Comecei a questionar e ele, não, tu não tem que questionar, vai. Eu falei, não, então eu vou usar isso tudo e vou sair forte. E graças a Deus é o que eu fiz. Então, assim, eu percebi que daquela a menina, a mãe, aí faltava aquela coisa, hoje eu vejo que eu sou uma mulher forte, que eu consigo chegar num ambiente devagarzinho, que nem, eu participo do rodeio, faço a missa, ajudo a organizar e vou atrás, é um momento assim, a gente está sempre, né, numa coisa assim turbulenta, mas onde eu estou, se eu consigo estar evangelizando, às vezes até nem consigo, mas dou um jeito, é o que eu faço, assim, é o meu quarto dia, né? E na escola a gente às vezes não consegue ir todas as segunda-feira, mas se eu não tô lá na segunda, eu tô lá na minha comunidade no terço, eu tô fazendo alguma coisa com a catequese, sempre envolvida, né? Com os jovens, ali em Gaspar eu falo pra Rafa, eu não vou, mas eu ajudo, né, Rafa? Sim. Eu falo outra coisa, eu não vou, mas agora a gente vai para o Espírito Santo, não, aí se eu vou, vamos dar jeito, vamos vender rifa, vamos fazer para ajudar o pessoal e a gente faz assim, sabe? Eu falo para ela, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque eu quero que meus filhos olhem e pensem assim, Isso. eles não vêm comigo toda semana. Às vezes eu levo, eu convido, às vezes é triste, né? Eu chego lá na missa e falo, tá todo mundo com a família, mas não tem problema. Eu falei, uma hora eles vão vir. A gente só tem que ter a paciência, né? Então, assim, vem vindo, eu vou dando como, né, assim, vou dando o exemplo, porque daqui a pouco eles também vão criando a vida deles, e vão dizer, minha mãe era louca, eu também vou ser louca, minha mãe era assim, eu vou ser assim, então, a gente vai dando exemplo, né, o exemplo ele tem que arrastar, não tem outro caminho, ele arrasta, né. E a gente é observado a todo momento, né? Então, tanto de um lado quanto de outro. Mas o cursilista em si, depois que ele passa, né, pelo processo e ele começa a cair em si e pensar em algumas atitudes, ajudar de um modo diferente, o fazer, aí as pessoas ficam com esse grilinho atrás da orelha. Eu tô com isso, eu vou perguntar para quem? Eu vou perguntar para ela. Eu vou perguntar para ela, porque eu acho que ela, pelo jeito dela, eu vejo que ela conhece, ela faz parte aí de um lugar aí que isso, o que é? Nada mais que as pessoas começam a confiar na gente. Através das nossas atitudes, né? Através de se doar-se a mais sem esperar nada em troca. E eu acho que nós, cursilistas, a gente tem essa força, assim, né? Esse processo de fazer esse a mais. Então, eu acho que isso aqui é muito interessante. Também quero fazer claro, não sei se, Paulo, tu já era catequista antes do cursilho, não? Não. Não? Então tá. Então a pergunta agora é mais ou menos assim. Qual é a proximidade também que o cursilho fez vocês olhar a igreja, agora eu falo instituição, igreja católica, apostólica, romana. O que desvendou, o que caiu em si, assim? Um é um encontro com Cristo. Cristo, tudo bem. Mas, assim, a instituição, né? Porque eu falo, e a gente acabou de falar, a gente ia na missa com os pais, né? Ia lá, né? Ia. Levanta, senta lá e tudo certo. Mas depois do cursilho também parece que saiu algo, assim. E o que mudou isso na visão de vocês? Esse contato com a igreja e instituição, esse olhar lá os momentos, esse rito em si. Para mim foi o cuidado, né? O nosso movimento ele tem esse cuidado, sabe, de caminhar junto com a igreja,
de não se perder quanto a isso, né? Então, esse alinhamento, as escolas em si, elas nos trazem muito isso, né? Não é eu acho, não é algo sem fundamento, não vem de uma opinião, ela vem de algo que tem base. Ela vem do catecismo, vem da Bíblia, vem de documentos, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Porque quando a gente tem a nossa fé consolidada numa rocha, a gente entende esses fundamentos. E o cursilho, para mim, nesse quesito, né, realmente as escolas, elas fazem total diferença. Porque às vezes a gente acha, a gente tem a nossa opinião. Sim. Mas quando a gente vê um documento, né, que ele está falando aquilo, que ele nos mostra, né, a forma, não. Jesus, ele veio e foi isso. Aí tu começa a pensar, eu acho que esse ponto, meu coração estava mais direcionado para o mundo do que para a igreja, sabe? Para mim, o cursilho, ele também teve esse divisor, para que eu entendesse que o que eu acho, infelizmente, não tá certo. Então, esse conhecimento sobre os documentos, sobre a própria missa, eu acho que a adoração em si, ela fez mais sentido, sabe? A gente tem, né, a outreia, a gente tem a adoração, então tu vê que o cursilho, ele não foge de nada. Ele tá ali, ele nos faz, assim, a outreia, que depois tem a confraternização, tu vê a alegria, né? Então tu foi ali, tu recebeu Cristo, viveu aquele momento íntimo com Deus, e aí depois tu tá ali confraternizando com os teus irmãos cursilistas, né? Então para mim é isso, assim, trouxe uma clareza, sabe? Quanto ao que eu achava e o que realmente é a igreja. Legal, você fala. Essa fala, agora eu vou me colocar no teu lugar, né? Eu, claro que, depois que eu fiz, eu saí meio que comendo livro e tentando aprender, porque eu tinha aquela sede depois, sede. Mas sempre foi assim, na minha mente eu tinha muitas, aquele eu acho, não, eu sei, não, para que fazer isso. E quando a gente vê esse embasamento, isso daí, a gente diz, opa, estava errado, opa, tem que dar uma segurada aqui, é verdade, isso aqui tem mais embasamento do que o meu achismo. E aí a gente vai seguindo na caminhada. E isso é muito bom, né, escutar, Rafa, que, né, você é uma jovem que vai estar à frente, essa tua caminhada agora, e tu vai estar à frente, né, vamos formar mais jovens, vai estar à frente. Então ter essa visão é muito bonito. Pô, peraí, agora eu tenho que, deixa eu ver meus embasamentos aqui, não é só no meu achismo aqui. Porque se eu seguir essa linha aqui, nunca vai dar errado, nunca. Pode ter certeza. E tem aí as pessoas mais velhas que você confia. Me ajuda aqui. É isso aqui eu tô... Não, então tem esse documento aqui, faz um curso aqui, faz aqui. E a nossa igreja, ela é muito rica. E o cursilho, ele é muito rico. E por que eu falo isso para você? Porque a gente está vindo numa levada bonita de jovens agora. Vocês estão com uma pegada boa agora. Então sempre pense nisso, embasar, olhar e ter essa visão, porque eu acho que isso daí vai fortalecer todos vocês. Blumenau, a gente tem umas meninas muito boas, Luiz Alves tem uns meninos lá, as meninas também muito, muito boas. Vocês estão formando um grupo. Agora a nossa diocese em si, ela está com jovens. Antes a gente ia se meter lá para reformular, para fazer isso, alavancar. Mas agora é vocês são assim. Parabéns por isso. E é isso, eu acho que é muito bonito. E ter essa consciência, acho que é fantástico. Paula, tua visão aí nessa estrutura nossa aí. Então, a questão, a visão da igreja, né? Eu ia e não entendia nada, tomava Eucaristia e vinha para casa, né? Pensava que estava tudo certo, né? E aí, então, assim, eu entendi o que é a missa. Eu comecei a entender e querer estar ali, não somente quando eu estava mal. Porque daí eu falava assim, meu Deus, agora eu tô ruim, eu preciso de Deus. Agora eu tô bem, não. Quando eu tô bem, aí que eu procuro mais ainda, sabe? Porque não é somente quando a gente está ruim, mas eu comecei a entender isso. E o movimento do cursilho, por ele ser assim, ó, ele é uma coisa, ele é muito organizado. Ele organiza a minha vida. Eu falo assim, mesmo, eu brinco assim, eu tenho é bagunçado, mas tem gerência, mas assim, ele
como ele te capacita no que tu se propõe a fazer, ele te dá essa paz, assim, eu aprendi a ter essa paz dentro do movimento, porque tu vê, assim, que tu tem bastante coisas, que nem eu tenho 3 filhos, a empresa, né, a catequista, né, a catequese, querendo ou não, tipo, a minha fase é a Eucaristia, então eu vou com os meus catequizandos até o momento da Eucaristia, então é puxado para tu ensinar, para tu, né, passar. Eu não sou professora, né, eu não tenho a dinâmica de uma pedagoga, né, mas e vai indo. Então, assim, tu vai olhando, tu vai descansando, assim, teu coração, tu vai acalmando, e aí tu vai olhando, assim, que quando tu vai na igreja, tu escuta o evangelho, tu consegue entender, aí para aquela semana você passa, né, aquilo que tu ouviu no domingo, você entendeu, não é somente um padre lá na frente falando e tu não tá entendendo. E eu consegui isso depois que eu fiz o retiro, depois que eu fiz o cursilho, que eu senti assim que daí tu vai nas escolas, tu consegue, vai estudando, né, as formações bíblicas que tem. Então, assim, aquilo ali para mim me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Então, às vezes eu não consigo ir, mas eu vejo vídeo e assim eu vou indo, sabe? A igreja, a visão para mim hoje, aonde eu quero servir, quando tem algo, a gente tem um sonho na nossa paróquia, né? Aquilo ali, hoje eu faço ajudo na massa. Eu olhava e aquilo era uma coisa muito distante de mim. E hoje a gente começa na madrugada, imagina, tem vários que tu tem que estar pronto até 6 horas da manhã, 7 horas. Tu fala assim, não, vamos dar conta. Tu produz 3, 4 mil na madrugada, vira à noite, tu não sente o cansaço. E tem muitos cursilistas, então Sim. a gente fala assim, meu, isso aqui é a curva de rio, né? A gente brinca assim lá, né? Porque é um ajudando o outro e mexendo com o outro, e vão brincar, vão rezar. E aquilo ali é essa luz, né? Que eu falo do movimento, que eu digo que quanto mais vai passando o tempo, mais eu me apaixono, né? Que é o que eu quero viver. E essa é a minha visão que eu tenho da igreja. Então, eu quero ajudar para manter aquilo em pé, que vem meus filhos, meus netos, bisnetos, e aquilo ali vai estar em pé, né? Então, é a visão que eu tenho, assim, hoje, que eu quero ajudar, quero estar ali, somar. Bonito ver vocês falar, porque daí tu sente isso também, né? A gente tá aqui conversando, mas a gente sente Sim. essa alegria, esse eu quero estar lá. Isso que eu acho que é bonito e que a gente tem que mostrar que o nosso movimento ela tem essa força, né? Se unir, se aquecer em si e fazer um a mais. Uma pergunta para a Rafa aí. Rafa, você está entrando agora, vamos falar assim, entrando agora não, ano passado, já está dentro, já está. Sim. Mas como é que está, assim, a expectativa, vamos falar assim, para frente, para um cursilho, onde que a Rafa acha que ela pode chegar ou alcançar mais, evangelizar mais? O que vem de sonhos aí dentro? Olha, é difícil falar, porque às vezes eu falo assim, ai, Senhor, eu queria descansar. Mas quando eu falo que eu quero descansar, dá um tempo, ele sempre coloca algo pra eu fazer, sabe? Mas eu não sei. Assim, eu sinto que eu tenho um chamado, né, nessa parte de evangelização. Só que eu acho que se eu falar assim, eu quero chegar em tal lugar, talvez eu me limite naquilo. E eu sempre falo pra Deus assim, Senhor, eu não sou nada, mas eu não sou nada mesmo. Sabe? Quem sou eu na fila do pão? Só que eu sei que ele usa pessoas como eu, pessoas como a Paula, pessoas, né, como você. Ele usa a nossa vida no ordinário. Então, às vezes a gente almeja algo extraordinário, mas acho que no ordinário Deus fala muito mais, sabe? Então, eu quero chegar num ponto em que eu consiga evangelizar toda a minha família. Que o mesmo amor que eu senti quando Deus transformou, quando o amor de Maria tocou meu coração, que eles possam sentir isso. Porque foi através do amor que a minha vida foi mudada. Quando eu senti um vazio muito grande, quando eu senti que perder a minha mãe foi como perder tudo, eu senti, eu acho que o maior vazio que existe, assim, para mim. Que eu possa realmente, que as pessoas à minha volta, elas possam se encontrar com o amor de Jesus. Porque a gente pode ter pouco, né? Mas hoje eu sei quem eu sou para Deus. E eu acho que isso para mim é uma coisa que importa, sabe?
A gente tem sonhos, com certeza tem, né? Mas eu digo para Deus, assim, o meu sonho é ter minha família, casar, ter filhos, né? Mas eu sei que os planos deles são ainda maiores. Mas o meu sonho mesmo é ver, né, que a minha família sinta o amor de Jesus. Porque eu acho que hoje a família, ela pena, as famílias estão se desfazendo por falta, por Jesus não estar no centro, sabe? Então, que todo mundo à minha volta, né, que todas as pessoas, não só a minha família, mas que possam sentir esse amor. Porque quando a gente tem esse amor, né, a gente fala em servir, servir é maravilhoso, mas a gente também é provado. Deus também nos prova nisso, né? Então, que não é perfeito, mas quando tem Deus, quando tem esse amor, as coisas elas são diferentes, sabe? Às vezes eu me sinto, tô pra baixo, e eu mando mensagem pra Paula ou pra Vivi, que são pessoas que não quer dizer que a gente não tenha tristezas, a gente tem, mas tu tem com quem contar, sabe? A Deus, né, ele tá ali, tu se sente amado, mas ele também coloca as pessoas certas na tua vida. E aí, quando às vezes eu falo, não, amiga, já deu tudo certo, já deu tudo certo. E é uma alavanca, sabe? Então, o meu projeto, né, de vida é que as pessoas elas possam ter um encontro com Deus, de verdade, assim, que quando elas estiverem tristes, elas podem estar tristes, mas que elas se sintam amadas, porque hoje essa solidão, essa falta, esse vazio no coração das pessoas é só a falta de Jesus no centro da vida delas. E eu não digo isso porque é fácil, né? Não é fácil a gente deixar Jesus no centro sempre. É difícil, é uma batalha, sabe? Mas para mim hoje é isso, assim. Eu acho que se as pessoas elas é, sentissem, se elas soubessem, né? No fundo elas sabem, mas que o amor de Jesus ele transforma tudo, tudo, todas as nossas decisões, as pessoas, a vida seria mais leve, seria mais fácil. Com certeza, muito bonito. O que é bonito, Rafa, eu falo com o Alex, às vezes, entende como as histórias, elas batem uma com a outra. A gente fez um podcast hoje. A gente gravou com mais uma amiga nossa. A história dela é muito bonita quando tu vê, é uma moça de Luiz Alves. Ela perdeu a mãe com a idade. Ela teve que cuidar também dos 3 filhos, que era da época. Na verdade, ela perdeu a irmã, e a irmã deixou os 3 filhos, e ela teve que, tipo assim, né, crescer rápido, e agora elas cuidar de 3 crianças em si, ela tem uma vida agitada, ela tem uma vida alegre. Então, assim, são esses exemplos que a gente vê, ó, essa passou, então Deus deu esse tipo de cruz, ela tá feliz, ela tá lá, tem um depoimento dela que é muito bonito. O seu é muito bonito também. E essa luz que você pede, eu acredito, né, que vai ser natural, já está em ti, você também vai servir de exemplo para muitas meninas, para muitas moças que às vezes o destino, sei lá, a vida faz com que a gente tenha percas, só que essa luz de estar perto de Cristo, de dizer ao caminho, ó, eu também passei, eu fui por aqui, aqui que é o local, eu sou feliz. E este exemplo aí é que vai fortalecer e vai preencher esses sonhos. Então é muito bonito que o Cursilho faz isso. E a outra moça, nossa amiga, disse assim, por eu também estar no Cursilho, eu consegui superar tudo. Eu também tive boas bases, boas amigas, que eu liguei, que me ajudaram. Então assim que a gente, esses os exemplos que a gente precisa para essa juventude, que às vezes falta esse amor, né? Nós, juventude, eu falo, as famílias. Né, Paula? A gente sabe como andam as famílias por aí também. A gente, se é catequista, sabe. Sim. Às vezes a gente tenta evangelizar ali, mas às vezes tem pais que só traz até ali. Que coisa, a gente queria que os pais viessem junto com os pais, se envolvessem junto, para as crianças sentirem esse amor também. Paula, a expectativa da Paula em si, nesse andar, como cursilista, como cristã, como mãe, como catequista, como empresária aí. O que a Paula pensa ou espera desse amor de Jesus na vida da Paula? Que ele
só me capacite ainda mais, me dê força, saúde para eu conseguir como eu tô levando a minha vida hoje, sabe? É, eu acho assim que nem quando eu comecei a servir, daí eu me lembro que eu estava na minha comunidade limpando os pratos assim, né? O toquinha, limpando prato. Aí veio uma pessoa e falou assim para mim, uma amiga minha, né? Ela disse: "Ô, mas tu não tem nojo? Ui, por que tu não foi ajudar lá no caixa? Ui, limpar?" Eu falei: "Isso ali é tão bom. Tira a tua vaidade." Eu brinco, eu amo ficar na cozinha, eu adoro. Porque eu gosto de cozinhar, é uma terapia para mim. E aí eu falo assim: aqui eu não uso brinco, não uso roupa, não uso maquiagem, só um avental. Não, roupa a gente usa mesmo, eu digo, você tá de salto alto, se suja, coisa, cansa. Mas assim, é a humildade que a gente precisa ter, sabe? Assim, que é o que Jesus quer da gente, sabe? Ele não quer, assim, quem sabe, assim, não é que ele não queira que a pessoa viva, né, o mundo, só que não é o que eu quero para mim, é o que eu quero viver, é o que eu vivo hoje, assim, e só, assim, conseguir seguir esse caminho, me aprofundar mais, assim, como hoje tá sobrando mais tempo, tô conseguindo estudar algumas coisas, assim, que eu tenho de projeto para mim, sabe? Para formação, para eu levar para dentro da sala da catequese, envolver famílias, tipo, porque hoje a gente, embora eu tenha 42 anos, mas quando eu vou fazer algo na minha comunidade, sempre tem a pessoa que está lá mais tempo, né, que acaba falando assim, já foi feito, não dá certo, isso aqui, aí eu olho e falo assim, não, vamos fazer. Eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E se não der, eu não tenho, a gente perder esse medo, sabe? Não medo, assim, mas esse receio de, sabe? Assim, que eu falo que às vezes a gente troca muito, a gente conversa muito com a Rafa. Eu brinco quando eu dou carona pra ela, eu fico lá na frente da casa dela. Não fala comigo, não dá tchau. Desce do carro. Porque a gente fica conversando muito, a gente tem muita ideia. É que eu penso assim, eu me vejo na idade dela com a cabeça que eu tenho hoje, né? Mas eu pensei, vamos tentar que ela viva até a idade que eu tenha. Meu, imagina, né? Se eu tivesse essa oportunidade, né? Quem sabe tive, mas não, né? Não me aproximei de pessoas que me levassem. A gente tem, assim, eu tenho as minhas amigas do cursilho que como tu perguntou ali pra mim, né, com quem tu fez, que a gente fala assim, meu, quando a gente olha, a gente tá servindo junto, a gente fala, ai, que bom, né? Lembra aquele dia, né, que a gente foi servir o café, era um negócio de café gigante, como é que a gente ia fazer café? E fizemos café, a gente dá risada, assim, né? Então a gente é muito próximas, assim, nesse sentido, a gente fala muito de Deus. Assim, o nosso assunto não é julgar ninguém ou falar mal de alguém, ou a gente desabafa, né, com tudo que tem problema, mas a gente olha e fala assim, não, vamos conseguir, nós vamos dar jeito. A gente tem agora um retiro jovem que vai acontecer na nossa paróquia, é o último final de semana de maio, né, Rafa? A gente serviu no primeiro, aí agora no segundo a gente tá junto, ela fez o primeiro, eu tava servindo. E a gente agora tá juntas, assim, na parte tentando, né, na organização e tal. E aí eu falo, não, vai dar certo, nós vamos conseguir, vamos, né? Tipo, é um desafio grande, né? Porque, querendo ou não, eu nunca fiz, fiquei nessa parte, né? A gente vai, participa, é convidada e tal. Então, quando tu começa a dar um passinho para ficar mais à frente, tu também fica, né? O pé lá e o cá. Mas quando é para trabalhar para Jesus, ele dá jeito. Ele sempre mostra. Gente tem dificuldade, né? Mas a gente consegue. Então, o que eu quero é isso, é conseguir evangelizar onde eu estiver, conseguir levar Jesus Cristo para as pessoas e não tenho medo, não tenho vergonha. Ela só posta de Jesus. Eu só posto de Jesus, mas muita gente responde para mim, me procura. Na época ali da novena do Frei Gilson, a gente brinca assim, mas eu tinha minhas amiguinhas na madrugada. Acordei, tá? A gente mandava mensagem uma para outra e tal. Aí agora, nessa semana, eu falei, oxe, a gente não tá mais se falando na madrugada, vamos dar um jeito. Que daí tu vai mudando, né? Daí tu não aguenta muito tempo, mas... E aí, como é que tá? Tá rezando, não tá? Eu sei que eu consegui apresentar um pouquinho desse Jesus para algumas pessoas que são nas minhas redes sociais, no off, né? Que é o que eu gosto disso, né? Que é no off mesmo, não precisa a gente, né? Sim. Claro que a gente posta, a gente, né, tenta levar uma mensagem.
eu quero isso pra minha vida. Sou muito feliz. E é até interessante porque a Paula eu conheci logo depois do retiro, assim, né? Tipo, eu fui, participei, e aí teve a caminhada franciscana da juventude. Só que eu tava num pós-operatório de joelho, eu tinha operado os 2 joelhos. E aí tinha acabado as vagas. Não tinha mais vaga, daí a gente foi numa missa jovem lá na comunidade Bom Jesus, lá da Paula, né? E ela preparou um cuidado, assim, ela sempre tem esse cuidado, ela é muito caprichosa, e às vezes até eu penso assim, meu, cara, a Paula é tão caprichosa, por que eu penso assim, né? E aí eu digo, tipo, a gente vai aprendendo um com o outro, né? E aí ela tinha preparado um negócio de festa junina e tudo mais, né? Tipo, uma comida depois da missa. E aí o menino desistiu deles, assim, ó, é pra tu ir, é pra tu ir. Eu pensei, mas como que eu vou com esse joelho? Como que eu vou? Não tem como eu ir. E aí eu fui. Eu fui, paguei lá a inscrição, o resto já tava tudo certo. A gente vendeu um monte de brigadeiro pra poder ir. Não, essa do brigadeiro, se permite contar? Nós, assim, ó, tinha que pagar o ônibus. Frei Jones, querido, né? Saudades. Ele, vamos dar um jeito. Aí alguém que não ia na excursão alugou o ônibus. Sabe aquele ônibus que não deita total, assim? Tudo bem. Ai, não sei quantos mil ônibus nós vamos dar, gente. Se juntamos, vamos vender brigadeiro. Aí conseguimos uma pessoa lá em Gaspar e tal. Festa São Pedro. Eu envolvida com a massa, a Mara com o pastel. Mas nós precisamos enrolar brigadeiro. Daí E tem nós pra pescaria. e só que ela não ia, mas ela lá, né? Peraí. Ela ajudou do começo ao fim. Olha como é as coisas, né? E o Frei Jones lá enrolando brigadeiro, tinha que celebração. Enfim, foi horroroso, né? E vende brigadeiro aí meu esposo, né, querido, ele sempre ajuda a gente em tudo, assim, né? Meus filhos que nem iam, né? Vão tudo vender brigadeiro na festa de São Pedro, na macarronada. Vão vender brigadeiro, vai vender brigadeiro. A minha filha descia com a caixa e voltava, todo mundo. Conseguimos juntar o dinheiro, porque tinha alguns jovens, né, que queriam ir, mas não tinham condições, enfim. Aí, bem naquela semana, o Frei virou o pé, né? Ele machucou o pé. Aí, tu tá de migué pra tu não fazer a caminhada toda com a gente. Tadinho, ainda ele foi e tal. Aí, né, a Rafa... Aí quando deu esse ali que o menino cancelou, né? Que a gente tinha a missa jovem, daí tinha a novena Do Carla Cruz. do Carla Cruz. Daí depois a gente fazia uma janta. Assim, nós temos que fazer uma coisa legal, né? Daí era bem na época de junho, né? Aí fizemos a festa junina, coisinha assim, porque eu não consigo fazer. E como eu falo, assim, às vezes eu nem vou. Tem um grupo de oração na nossa cidade. Eu não vou porque eu sei que se eu ir lá, eu vou me enfiar até a cabeça. Vou ajudar em tudo, eu vou tentar fazer as coisas, tentar ajudar, me envolver. Mas que nem a Rafa fala, às vezes eu quero só participar. Sabe? A gente não consegue, é uma coisa. Tá aí dentro. Isso, e quando tu vê, já tá lá de cabeça, né? Então, até. Aí a Rafa, tipo, quando deu certo, meu Deus, né? Foi muito bom, né? Que daí deu certo pra ela ir com a gente. Nossa, foi assim, eu falei, olha aqui, tu ajudou em tudo. E no fim... Não, e eu passei mal, fui parar na ambulância, a porta da ambulância não fechava, foi assim, ó, foi uma loucura. Finalizamos uma parte dela na ambulância com ela, tá? Sem freio, acho que não tinha aquela ambulância. Sei lá, tava uma loucura, foi lá em São Paulo também. Sorocaba. Mas assim, ó, foi uma experiência tão boa, porque a gente se aproxima, né? E aí depois aí, beleza, cursilista, fui sempre perguntando um pouquinho, né? Cursilho, Tinha a Vanessa também junto, que eu também é cursilista, e como eu tava no pós-operatório, tipo, eu sentia muita dor, e por isso que eu passei mal, porque começou a me doer muito, me baixou a pressão e eu desmaiei no meio da rua. Não consigo te segurar. E foi. E no outro dia... Mais alto que eu. E eu queria desistir. Aí a gente foi até um pedaço com a ambulância pra eu melhorar, né? Não, depois vou caminhar. E aí no outro dia eu pensei, né, à noite, eu falei, cara, eu não vou continuar. Por quê? Porque eu vou só atrapalhar, não tenho condições. Eu sentia muita dor mesmo. E aí eu falei assim, eu vou, já caminhei esse monte também e vou ir. E aí no domingo de manhã, foi... Sem dor nenhuma. Assim, ó, comecei a caminhar, fui. Aí a Vanessa, cursilista também, ela pegou na minha mão, ela é enfermeira, né? Sim. E ela assim, ó, não, mana, vamos, tu vai conseguir acabar. E aí nisso, meu joelho, ele calcificou, ele deu um estralo e a minha dor passou pra ela. Ela ficou uma semana com dor, tipo, as pessoas vão dizer assim, não, isso não existe. Mas ali eu recebi a minha cura. E eu não conseguia me ajoelhar.
não conseguia, eu queria me ajoelhar, mas eu era limitada no meu movimento. E aí ali, depois daquilo, eu posso ficar numa adoração ajoelhada tranquilamente. E foi depois daquilo. Então eu digo assim, olha como Deus usa as pessoas. Porque talvez eu iria deixar de receber a minha cura, que eu fui pedindo isso. Eu falava, Senhor, eu vou conseguir, porque tu criou o céu e a terra e eu confio em ti. Eu repetia muito isso, né? Quando era difícil o caminho, né? E aí ele colocou, a Paula foi comigo, tipo, a Paula e a Vivi, elas são como uma mãe pra mim, porque quando eu tenho um problema, quando eu tenho um exame, eu sempre conto pra elas, né, eu digo assim, a minha família não sabe, mas elas sabem. Então, tipo, porque Deus, ele nos apresenta essas pessoas. Então, assim, e são cursilistas, né, e eu acho que isso é o mais incrível, olha como Deus, ele faz as coisas certas, porque se não fosse elas, eu não teria tido a minha experiência do Cursilho. Por mais que a gente tenha uma vivência na paróquia, o Cursilho, ele me transformou, né? Então, tu vê como é uma sequência. Tipo, olha o agir de Deus, né? Então, é perfeito, sabe? Essa ida, né, que a gente foi, falando do ônibus que não articulava e tal, a gente parou na madrugada e estava todo mundo, assim, todo mundo muito cansado. E a gente ia chegar, só ia ter um momento de um café, a gente ia sair caminhando. Aí eu falei pro Frei, assim, Frei Jones, meu, tá doendo, meu, a gente tá com muita dor no corpo, assim, a gente não vai conseguir chegar lá e caminhar. E eu não sou uma pessoa que eu não reclamo de dor, assim, mas só que realmente tava geral, assim, o pessoal cansado. Daí ele puxou um terço, a gente foi, a gente rezou e tal. Quando a gente chegou lá, sabe assim, parece que tu não tinha feito, tu viajou de avião, ou nem isso, ou na classe executiva, aqueles que deitam, ônibus leito. Então, assim, a nossa fé, né? Isso é uma coisa assim que de repente, se eu tivesse somente ido, não tivesse movimento cursilho, quem sabe eu não teria ido na caminhada. Mas a Rafa também, né? Que depois, né, veio pro cursilho. Mas eu vejo assim que essa fé que a gente tem hoje, né? Que eu vejo dentro de mim, assim, eu não tenho dúvidas que foi no cursilho que eu descobri ela e fortaleço ela, né? Isso, porque é essa caminhada, é não desistir e estar junto. E cada vez que tu passa por uma aprovação, tens mais certeza daquilo ali. E o Cursilho ele nos proporciona isso. Meninas, sou grato. Já o nosso tempo já foi. Vocês acham que já foi mais de 1 hora, só para vocês entenderem, tá? Ah, não dá. Não, é assim mesmo. Tá vendo como fica bom? Como é bom a conversa? Eu podia puxar mais um monte aqui, ó. Né? Mas eu agradeço de coração vocês. Tá? Obrigado por ter vindo. Rafa, continue, né, na Tocada Jovens. Eu falei, a gente tá com umas lindos jovens agora fazendo a força aí. Pode ter essa força, esse brilho aí para estar à frente. Paula, eu vi na minha frente agora uma coordenadora de cursilho. Fica muito esperta aí. Tu é uma liderança nata. Parabéns pelo teu jeito, pela tua vivacidade quando tu bota a mão nas coisas. Isso é um exemplo e faz muito bem. Pode ser certeza que a gente agindo assim vira referência, tá? Amém. Tem gente que tem a gente como referência. Continue assim também. Amém. Rapidinho, vocês, nessa câmera aqui, você vai falar para jovens se um dia algum jovem receber o convite para fazer esse tal de cursilho. O que você falaria para esse jovem? E a Paula vai falar para as mães, para as pessoas mais velhas, assim. Vamos lá. Então tá. Jovem, muitas vezes a gente acha que a gente não tem valor nesse mundo. A gente acha que a gente está sozinho e que as pessoas à nossa volta não nos entendem. Mas quando você receber um convite para fazer um cursilho, aceitem, porque vocês vão entender que vocês têm um valor para o Criador desse mundo, que vocês têm valor para as pessoas, sim, e que quem te convidou com certeza te ama, assim como Jesus nos amou. Então, as mais velhas, né? Acreditem, né, que tem uma força maior, que a gente não tá sozinha, que você aceitando esse convite, Jesus vai te capacitar, vai dar jeito na tua casa, na tua vida, que às vezes às vezes a gente tem uma pulguinha atrás da orelha que falta alguma coisa, e esse falta é Jesus Cristo mesmo. Então, aceite, porque
o encontro vai ser maravilhoso e eu tenho certeza que a sabedoria na sua casa, né? Tu vai conseguir levar sabedoria, fé e vai conseguir dar exemplo para tu poder deixar essa sementinha, plantar, né? Essa sementinha para quem vir depois de você, que é os seus filhos, enfim, netos, sabe? Consigam colher esse fruto, né? Que eu acho que essa experiência com Jesus é maravilhosa. Eu desejo a todo mundo. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, meninas, né? Mande um abraço a todos e Gaspar lá, que a gente tá junto. Né? Alex, obrigado mais uma vez por mais esse momento mágico aí. Olha que lindo que foi. Você de casa, obrigado por estar conosco. Compartilhe, né? Esteja conosco lá no nosso Instagram, podcast, tudo que tem lá, todas as nossas redes sociais. Entra lá na nossa bio lá, esteja conosco. Então, obrigado a todos, que Deus nos abençoe e decolores! Viva a vida!